Olá, você está no canal A Barca Marina, meu nome é Marina Ruivo e na sequência você vai ver uma entrevista que eu realizei o ano passado com o escritor Eugene Weiss. Eu conheci o Eugene muitos anos atrás, numa oficina de escrita com o escritor Luiz Braz, na casa Mário de Andrade. E o ano passado eu comecei este canal em janeiro, alguns meses depois, ainda em pandemia, fechados, gravamos de forma virtual essa entrevista e acabamos ficando com a vontade de fazê-la de forma presencial para complementar, essa era a nossa ideia, por isso a entrevista ainda não tinha ido ao ar. Mas aí ficamos, né, na expectativa de reforço das vacinas, todas essas coisas. Infelizmente, o Eugênio acabou adoecendo e ele veio a falecer agora, há pouquíssimo tempo. E indo para o enterro dele, eu fiquei pensando, me lembrando que tinha esta entrevista do amigo tão querido que ele foi, sempre tão participativo, e do escritor importante que ele foi, autor do Língua de Peba e do seu primeiro livro, que é definido como uma novela sonata tristorrosa, publicado em 2016 pela Link Editora e finalista, inclusive, do Prêmio Jabuti no ano seguinte. O material é vasto, por isso a gente dividiu. O que vocês vão ver então nesse primeiro momento são os passos iniciais dessa conversa que eu tive com o Eugênio, em que falamos um pouco sobre a história dele, que não nasceu no Brasil, vocês vão ver, e sobre as primeiras ligações dele com a literatura. O que vem depois, a partir do Tristorrosa, fica para um próximo vídeo. É com muito carinho, então, e muita alegria que eu compartilho essa entrevista com vocês, sabendo da importância do Eugênio e das peculiaridades dele, como vocês vão ver, nessa trajetória de alguém que veio das exatas e que só muito depois foi realizar, aí foi partir para a escrita. Com vocês, então, a entrevista. Obrigada. E, Eugen, boa noite. Boa noite. Tudo bom? Tudo bom. Muito bem. Primeira questão, eu estou te chamando de Eugen, mas na verdade a maioria das pessoas te chama de Eugênio, que é como para a gente está escrito aqui a nossa pronúncia, né, na língua portuguesa, Eugênio. Como é que é essa história? Você uma vez me contou, né? Eu que tento fazer essa pronúncia, que você falou que seria o mais próximo do que seria a pronúncia do húngaro. Então eu queria que você contasse um pouquinho que história é essa e como é que você veio parar da Hungria aqui. A coisa é pior do que isso daí do que você está falando, viu? Porque, na realidade, o nome húngaro é outro, não é Eugênio, né? O nome húngaro é diferente. Eugênio é eu não sei qual é o cognato do nome em húngaro. Os caras Tá. do cartório tem lá uma tabela de equivalências, né? E aí eles dizem, você tem esse nome húngaro, não existe em português esse nome. Então você põe esse nome. Aí, quando eu fui registrar lá na Itália, porque eu nasci na Itália, em Roma. Sim. Aí o cidadão lá no consulado disse que não ia pôr o nome Eugênio num cara que se chama Weiss. Vai ser o nome alemão. Meu pai, ali na simplicidade dele, e ele nunca foi muito ligado em assuntos de burocracia, deu com os ombros e ficou Eugênio, Eugen, que ficou bem alemão, né? Eugen Weiss. Quando eu tinha lá meus 4, 5 anos de idade, até então eu só falei húngaro, não falava português.
Olha. A gente morava ali na Lapa, na Rua Toneleiros. Aí tem um vizinho negro meu, dos meus pais, que me pegava Sim. no colo para levar passear ali pela Lapa, né? Sim. Ele chorava de tristeza e falava, coitadinho, ele não fala português, ele não fala português. Eu comecei a Olha. aprender português com ele que foi me ensinando português. Nossa, Essa é a minha nossa. entrada na língua portuguesa foi por essa porta, assim, só para simplificar Oh, um pouquinho. Só que sim. ficou um pouquinho de característica da língua húngara, de sotaque. Alguma coisa com a letra R, sabe? O Sim, meu R é mais pesado do que verdade. usualmente é, né? Verdade. Um pouco mais pesado. Então ficou assim. Então essa é a minha chegada na língua portuguesa. Então, eu queria assim, conversar um pouquinho a respeito dessas coisas aí, desse percurso profissional e como você foi chegar na literatura. Literatura é uma palavra meio forte aqui, no caso da minha própria produção, entende? Eu sou um cara meio assim, separado do lote, em termos de literatura, né? Ler eu li muito, a vida inteira, né? Meu pai, apesar da simplicidade alfaiate dele, né? Ele gostava muito de ler, muito ler. Ele lia o tempo todo, ele ficava lendo. Olha, Talvez por causa das memórias que ele tinha, das coisas horríveis pela qual ele passou, os sim, livros sempre foram um bom refúgio para ele, né? sim, Tudo bem também, mas minha mãe era dona de casa. E para ler, você sabe muito bem que essa história de que o brasileiro lê pouco, o brasileiro lê pouco porque não tem tempo. Porque para ler precisa ter tempo. O primeiro item fundamental não é perguntar para o cara se ele gosta de ler. Ele não tem tempo. sim, Ele não tem tempo para ler. Quando ele arruma um tempo, ele está cansado e quer deitar e dormir. sim. Mas meu pai trabalhava em casa, era um alfaiate. Alfaiate. Ele produzia as coisas dele em casa. Então ele tinha tempo. Então tempo sempre tinha livro, ia buscar livro para ele nas livrarias, nas bibliotecas. Então tinha esse contato desde lá de trás da parte de ler, né? Parte de ler. Só um Li parênteses, ele muito. começou a ler em português também, seu pai? Ele demorou um pouco para começar a ler português, né? Minha mãe, porque de origem ela é rumena, é uma língua latina, então ela em um ano já era fluente em português. Minha mãe, né? Sim. Um ano ela já, você percebia que ela não Olha, tinha, não era brasileira. sim, Porque o rumeno e o português são muito semelhantes. sim, sim, Sotaque, né? No sotaque. isso. Palavras não são tanto. Mas eu não aprendi rumeno. Porque a minha mãe é de uma parte lá da Romênia que é sob controle dos húngaros, a Transilvânia, que é a terra dos vampiros. Então lá Isso eles que eu ia falam falar, tem húngaro. a ver com a... Olha, então você tem origens Então, vampirescas, bom, hein? voltando aí. Então eu lia muito, né? As vampirices, né? Eu lia muito, muito, né? E eu morava ali na Rua Aurora, depois que Sim. a gente saiu lá para lá, eu morava na Rua Aurora, e a Rua Aurora, ali no lugar que eu morava, fica perto da biblioteca. E fica ali, a praça, ali embaixo, perto da uma biblioteca. Logo eu lembro o nome de lá. Tá. Tá? E eu frequentava aquela biblioteca, eu voltava da escola, não tinha jogo, não trabalhava ainda. Eu ia para a biblioteca, pegava livros, e meu pai também queria livros. Então peguei coleções inteiras dos autores, tudo sempre li. Essa Tá. parte de leitura está garantida, tá? A parte de leitura está Sim, garantida. sim. Nunca atinei com a ideia de que eu podia escrever aquilo. Eu nunca tive o desejo de escrever. Tá? Olha, não tá. Não tive. Olha. Uma parte desse desejo de escrever morreu naquele episódio que eu contei para você, quando lá numa das escolas mais chiques aqui de São Paulo, coitada da minha mãe, me botou lá, foi horrível, eu tomei pau 2 vezes em seguida de lá, por isso que eu fui Nossa. trabalhar. Meu pai falou, você não termina vagabundo, você vai trabalhar, não vou mais pagar a escola. Lá Olha. você vai lá e paga. Completamente desajustado socialmente. Eu fui de uma escola rica, né, bem pobre em termos de preparo, e fui para Sim, essa escola que é o top de Rio, tanto da alta sociedade também, frequentando sim. ali, né? Então, completamente desajustado.
percebi por onde que eu estava. E aquela pequena poesia que eu escrevi na aula de português, que o professor ficou escandalizado com o que eu escrevi, Ah, e me arrastou pela orelha até a diretoria, cobrando comigo no cantinho, e obrigou minha mãe a ir lá na escola, no ato, né, para dar um esculacho. Obviamente, naquele momento em diante, eu nunca mais escrevi, claro, escrevi, mas eu não criei, tá? Não fui autor de sim, coisa nenhuma. Você dizer assim, aquilo aconteceu quando eu tinha uns 15 anos de idade, sim. ousei escrever de novo, por criação, Ah, uns 50 anos depois. Como que aconteceu isso 50 anos depois? Aqui, eu estou na Paulista agora, né, já faz um bocado de tempo, e eu saio de manhã e vou fazer um footing ali na Alameda Santos, vou até o fim, e volto pela Paulista para exercitar um pouco, né? sim, E aí eu passava pela Alameda Santos, passava atrás da Casa das Rosas. certo. Eu resolvi, eles abrem o portão às 6 horas da manhã, ali na Casa das Rosas, então eu Sim, vinha das 5h30, mais ou menos, eu ia saindo assim. 6 horas eu estava ali do lado da Casa das Rosas. Eu entrava, atravessava a Casa das Rosas, sim. ia para a Paulista e voltava para a Paulista. Aí, voltando, eu vi aquelas placas, oficinas que tinham lá, né? Oficinas de escrita, né? Isso. Vários tipos de oficinas. Você deve ter visto por aí. Sim, Aí teve um sim. que está escrito Cartas de Amor. Cartas de Amor. Cartas de amor. Eu estava com uma namorada nova, né? Falei, legal. Vou exercitar cartas de amor, vou escrever uma carta de amor bacana para minha namorada nova. Aí me inscrevi, né? E comecei a frequentar lá, uma oficina depois da outra, né? Olha, quem foi o primeiro que deu? Você lembra esse que dava cartas de amor? Quem que Eu era? lembro, Gabriela Rodela. Gabriela Rodela, não sei se chegou a conhecê-la, Eu, Gabriela. eu não a conheço pessoalmente, mas eu, coincidentemente, eu fiz a revisão Do trabalho dela. a dissertação de mestrado dela, que virou livro, eu acabei fazendo a revisão e tal. Ela que dava esse curso, a Ela oficina de que deu cartas de amor. muitas cartas de amor, né? E como era? Eu tenho várias perguntas, mas antes é interessante como que é. Você aprendeu a fazer lindas cartas de amor? Como é que era essa história? Eu fiz uma, né? Uma que eu me senti livre para escrever, porque todo Certo. mundo por lá era mais ou menos que nem eu em relação a coisas escritas, né? A Sim, criação da escrita criativa, cada um sim, pior que o outro, para falar a verdade. Eram todos neófitos, né? sim. Ainda sou, segundo o Luiz Braz, me chama de neófito. Ah, Mesmo, é? vou fazer o quê? Olha. Eu não sou do ramo, não sou do ramo. É, Eu não, faz um paralelo com os escritores que tem por aí. Eu não tenho nada a ver com a vida que esses escritores têm, que vivem da escrita. Eu não vivo da escrita. Eu escrevo porque eu gosto. sim, É diferente. sim. Tá? E, e aí eu escrevi uma carta de amor que causou um espanto terrível na sala. As pessoas É, ficaram escandalizadas, se revoltaram. Como é que você faz, escreve uma coisa dessas, não sei o quê, não né? acredito. Aí eu disse, pô, que legal, cara, eu causei. Aí eu peguei gosto pela coisa, né? Aí teve oficinas consecutivas ali, né? Era um tempo que ainda não tinha aquele curso preparatório de escritores, Sim. já foi antes disso daí, né? Daí fui fazendo aquelas, fui fazendo, participando, fazendo os exercícios, escrevendo, aprendendo as coisas que deve se saber quando você resolve escrever um conto, escrever um romance, escrever o que for, né? As categorias de criação literária que existem, né? Sim. Então, exercitando em cada uma delas. E fui fazendo isso daí sem grandes pretensões, realmente. Era só pelo prazer da escrita, como diz aquele famoso francês ali, né? O prazer da escrita, né? Então, Sim, sim.
prazer. Né? Mas eu tenho duas perguntas, assim, que de alguma maneira tem a ver. Primeira é, se você lembra e o que você lembra dessa poesia que você escreveu quando você estava na escola, lá então no Colégio Rio Branco, por que o professor se escandalizou? Em que sentido? Porque ele considerou mal escrita, porque ele considerou ofensiva, porque... Então essa é uma primeira pergunta. Como na época, eu andava pelo boteco, com aquela idade lá, esses barzinhos, aquela coisa, eu tinha uma ligação com a turma, com os existencialistas, sabe? Da turma né? Então, a poesia concreta estava ali, sendo arquitetado. Então, eu tinha alguma coisa na minha cabeça e no meu gosto para escrever daquele jeito. Eu não sou capaz de repetir o que eu escrevi. Tá. Ele saiu daquele jeito, completamente anti qualquer coisa que você imaginar, em termos de Entendi. estrutura, de linguagem, tudo mais. E para um professor numa escola tradicional Super daquela, tradicional, sim. aquilo, Tá. para aquilo era pecado, não do seu ponto de vista Sim. religioso, mas do seu ponto de vista da língua mesmo, né? Sim, sim. Tá, não Tive entendi. muito Só para... prazer de saber quando ele morreu, tá? Tive uma Como é que... pequena alegria. Tive uma pequena alegria de saber quando ele morreu. Né? Eu não fico com dó, não. E a sua mãe, coitada, nem deve ter, ela deve ter ficado sem saber até como reagir, porque, né? Sabia. Eu não sabia o que tinha acontecido. Ela veio do jeito que estava na casa dela, que a pessoa que tinha acontecido uma coisa assim, sabe? Quebrado perna, ter uma coisa assim, se metido numa briga, alguma coisa. Ela chegou e foi direto para a sala da diretoria e o cara lá esculachou ela. Pô. O diretor ainda tentou amenizar um pouco as coisas e ficou a promessa Nossa, de que ela ia explicar certas coisas, que não é assim que se escreve, que não é dessas coisas que se fala, que não sei o quê. Né? Minha mãe, coitada, não falou nada desse respeito para ela, tá tudo bem. Só que o que aconteceu? Isso foi mais ou menos em setembro, né? Em dezembro já tinha tomado pau. entendi. Você meio que largou a mão também, assim, né? Até Nossa, mesmo. sim. Foi bom depois, foi bom. No fim, o resultado final foi feliz. Tá? Eu fui fazer química de noite, como seu pai foi fazer. Gostei muito daquela coisa, porque Sim. já era da minha vocação, dessa área, química e as coisas desse jeito, né? Depois, quando fui fazer faculdade, eu procurei uma área que era parecida com química, que é metalurgia, me formei metalurgista. Depois eu fui fazer engenharia nuclear, depois fiz engenharia nuclear como pós-graduação, depois fui fazer Nossa. física, e fui fazendo, fazendo, sem terminar nada nunca, porque eu não termino nada nunca, só vou fazendo. Tá? Mas alguma você terminou, a primeira. Fiz o quê? A primeira faculdade você terminou. Não entendi. A primeira faculdade Sim, você terminou. formei. Sim, porque eu gostava muito de metalurgia. Tá? Tá. Era o meu sonho de garoto, fazer a espada de Excalibur. Né? Sim, 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 sim. Fiz, viu? Eu fiz. É outra história que eu vou contar uma outra vez. Tá bom, vou querer saber. Agora, para voltar, só mais uma pergunta, para não perder, depois a gente outras coisas, mas da oficina ainda das cartas, então, primeiro eu perguntei por que o professor lá no colégio, agora deu para entender por que ele ficou tão escandalizado com a sua poesia, né? Quando menino. E depois na oficina das cartas de amor, por que as pessoas ficaram tão escandalizadas e você sentiu o prazer de causar? Uma italiana, toda snob, né? Pai provavelmente fascista, coisas desse jeito. Ela também meio durona, né? Ela dizia, não, mas um homem não pode falar uma coisa dessas para uma mulher. Ela não vai querer ficar com esse homem nunca. Eu falei, mas essa é a ideia. Essa é a ideia da coisa. O cara apaixonado que está sendo desprezado. Eu falei, Sim. mas como que você escreve isso? Não, essa é a ideia. O interessante é que esse caroço desse negócio daí aparece depois no Tristorose, sabe? Aí não se resolve em relação às coisas do amor. Ele não se resolve, entende? O mistério da coisa, sabe? O cara não se resolve.
E começou a ler com essa carta de amor, que já ali bem assim, uma sementinha desse livro, sabe? Eu não sabia. A coisa Sim. foi evoluindo, sabe? Outras oportunidades, sabe? Certas situações amorosas, elas tinham mais ou menos esse conteúdo, sabe? Uma certa melancolia, né? Sim. Certa não entendimento do que está acontecendo. Sabe? Eu acho que essa é a verdadeira situação do homem frente da mulher. O homem não sabe nada do que acontece ali, sabe? Nada. E a mulher sabe o que acontece com o homem? Também não sabe. Que a coisa é mais explícita, né? Eu tô entendendo, mas mesmo assim, tem muita coisa que a gente não sabe. Eu acho que não é tão simples assim. Acho que é bem complicado também. Então, claro que não é simples, de nenhum lado nem do outro, mas do homem realmente a situação é triste, sabe? É deplorável. Então, isso tem a ver com uma coisa que eu tinha pensado. Fica na rua pedindo esmola, o mendigo fica na rua pedindo esmola, Sim, ele não sabe por que está pedindo esmola. E vê todo mundo tendo as coisas e ele não tem nada, tem que ficar pedindo esmola. sim. O homem no amor é a mesma coisa. Ele fica pedindo, e vê todo mundo tem, ele não tem, ele não Ele não tem, ele tem. não tem. Aí ele precisa pedir.